Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Angular. Então nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês o novo controle de fluxo, né, que foi adicionado aqui no Angular, né? Então, para cada um desses três exemplos que eu trouxe aqui, né, que está em tela, né, o ngIf, ngFor e ngSwitch, né, a gente recebeu um equivalente, né, com uma nova escrita aqui no Angular 17, né? Então, como é de conhecimento, né, no Angular 16 a gente teve, né, a introdução dos signals, né, que, claro, foi talvez seja a principal feature ali do Angular 16, né. Tudo isso a fim, né, de aos poucos ir removendo, né, as dependências ali do Zone.js, né. Então, nesse exemplo aqui eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode, né, a partir desses três exemplos aqui, reescrever com os novos controles de fluxo, né? Então, se a gente for olhar aqui em tela, né? Se a gente for olhar em tela, a gente tem aqui um exemplo bem simples, né? Então, nesse primeiro a lista tem 7 itens, é um ngIf, né? Agora nessa lista a gente tem um ngFor e nesse texto aqui, escolha seu framework, a gente tem um ngSwitch, tá? Então, maravilha. Então, nesse primeiro fluxo aqui, para a gente reescrever usando um novo controle de fluxo do Angular 17, a gente vai colocar um arroba, if, né? Vai abrir o scope como se fosse o if normal de programação, né? E chaves, tá? Basicamente vai ser isso aqui, ó, né? Se a gente voltar aqui, ó lá, eu já instalei os snippets, né, do Angular 17. Então é basicamente isso aqui que a gente vai ter, tá? Então aqui a gente vai colocar a mesma condição, né, do nosso ngIf. E aqui dentro a gente também vai colocar o mesmo resultado que a gente teria com o ngIf. Ó. Maravilha. E aqui, se a gente notar, né, a gente tem um else aqui, né, para o nosso template aqui, né, a lista vazia. Então a gente também tem um else aqui equivalente, né, que também ficou bem parecido com o que a gente usa hoje no TypeScript, né. E a gente vai colocar a nossa lista aqui dentro. A lista está vazia. Então, isso aqui já é o equivalente, tá, para esse ngIf aqui, tá? Então veja que ficou bem mais resumido, né, a nossa escrita do que a gente teria aqui, né? Então, para o ngFor também ficou bem parecido, né? Então a gente vai colocar aqui um L, né, igual a gente tem aqui. E aqui agora eu vou colocar o nosso for. Então vou colocar a mesma coisa que eu usei no anterior ali, conteúdo, né, lista de estudos. Aqui pode ser pelo index, né, se a gente olhar a gente tem aqui uma lista simples, né, de apenas string, então pode ser pelo index da lista ou pode ser pelo conteúdo, né. E aqui a mesma coisa, ó, vou colocar aqui o li, né, aqui dentro. Então veja que também ficou uma escrita bem interessante, né. E agora para o ngSwitch também ficou uma escrita bem resumida também. Então a gente vai colocar um switch, vai colocar também quem que vai ser a variável ali que a gente vai monitorar o estado dela, né? E aqui a gente vai ter o case. Então aqui o case, o primeiro é se o nível do estudante é iniciante. Se for iniciante, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um P. E vamos colocar aqui, né, essa frase aqui. Outro case, agora se ele for intermediário, né, a mesma coisa, um P. Aí a gente vai colocar essa frase aqui, né, escolha seu framework. Escolha seu framework. E também a gente tem aqui o default, né. Então o default a gente vai colocar apenas um P. E eu vou escrever aqui, ó, vamos estudar, né? Maravilha. Então, para a gente ver se isso aqui funcionou, né, é equivalente ao que a gente tinha antes, então eu vou iniciar aqui nossa aplicação.
E agora a gente tem que ter tudo isso aqui duplicado em tela, né? Ó, beleza, funcionou perfeitamente, ó. Então aqui a gente tem a lista, tem 7 itens igual aqui, né? Aqui a gente tem a nossa lista, aqui também a gente recebeu a nossa lista e aqui o mesmo resultado, tá? Então notem que ficou bem simples, né? O entendimento aqui dessa nova escrita, né? Eu acho que vai ficar bem mais resumido e bem mais limpo o nosso código, né? Porque a gente vai conseguir olhar as estruturas e ver onde inicia um if, onde termina um if, onde começa um switch case, onde termina, né? Então eu achei bem interessante essa nova abordagem, né? E um novo recurso aqui, né? Um novo conhecimento que vocês têm que ter é que quando a gente utilizar a nova diretiva aqui, a gente não precisa mais importar o common module, né? Common module é só para o ngIf, ngFor, ngSwitch e tudo mais, né? Se a gente for olhar agora, aqui não vai funcionar mais, né? Porque precisa do common module. E a gente já pode até remover essas escritas mais antigas aqui, né? Então, vou rodar a nossa aplicação e agora a gente tem que ter só um resultado, né? Perfeito.